Datena conversa com Jamil Chad na Rádio Nacional. Vamos ver juntos. Bora. A todos. Não estou no Líbano. Graças a Deus. Meu coração está lá. Meu coração está lá. Do mundo inteiro, né? Primo, muito querido, parte da família ainda morando lá. Então, as notícias que chegam são das mais devastadoras. Naquela ideia sempre que a gente precisa colocar, né, Datena? Tem tal grupo, tem um grupo terrorista, tem outro país, etc, etc. Sim, tem tudo isso. Mas tem uma população que, no fundo, não tem nada a ver com a crise. Né? E são as primeiras vítimas. Bom, do bombardeio de Israel, Sim, gente, falta pouquinho, 68. 250 pessoas, né? E milhares, acho que ficaram feridas, ou centenas ficaram feridas. E agora parece que Israel, olha, queremos um cessar-fogo rapidinho. Está parecendo o Trump. Olha, nós vamos acabar com uma civilização. E no outro dia, não, vamos negociar a paz. De repente morreram 250 pessoas, agora queremos a paz rapidamente. Eu não sei como é que o povo de Israel tolera esse Netanyahu. Tem várias acusações de corrupção contra ele, de crimes contra a humanidade contra ele. Boa parte do povo de Israel não suporta esse cara, né, que é um belicista desgraçado, e a gente começa a desconfiar de quem é a mão que balança o berço. Se é o Trump que manda e quer guerra, pelo que o New York Times falou, não é. Ele atendeu a um plano mirabolante do Netanyahu, que é um belicista, né, e entrou nessa guerra que os próprios aliados do Trump não queriam. Essa foi a notícia que mais repercutiu, não só nos Estados Unidos, mas na imprensa internacional. É isso, Jamil? Sem dúvida, Datena. É uma matéria daqueles artigos quase históricos, porque, claro, revelam de que forma um governo decidiu ir à guerra. E aí é muito curioso, porque generais, os estrategistas, aquelas pessoas que estão naquele governo justamente para orientar o presidente, dizendo a ele, não faz sentido isso, teremos problemas, não vai ser resolvido nada. Aí até mesmo o vice-presidente, o J.D. Vance, que não é um progressista, não é nada disso, né? É um aliado de Donald Trump, dizendo também que seria contra, mas que o presidente fosse a favor, ele não tinha o que fazer. Né? Ele estaria, né, apoiando o seu presidente. E aí começa uma guerra, insisto, Datena, que teve uma situação sui generis, porque pela primeira vez em muito tempo o governo norte-americano não avisou os seus parceiros, não avisou os países aliados e simplesmente foi à guerra. Né? Então é uma situação muito complicada. Você falou do Netanyahu, vamos lembrar o que estava acontecendo com o Netanyahu uma semana antes dos ataques terroristas do Hamas, lá atrás, há mais de 2 anos. Todas as semanas ele era alvo de um protesto nas ruas de Tel Aviv. Todas as semanas. Repita aí. O povo de Israel fazendo protesto contra esse cara. Nós não estamos falando aqui do povo de Israel, estamos falando do Netanyahu. Que, aliás, eu tenho a memória muito ruim. Eu vi num documentário há algum tempo, não é? E ele é suspeito de ter participado. E se eu tiver errado, você me corrige. Quem está chorando aí, Jamil? Nós acordamos o bebê. Não, perdão, coisa nenhuma. Eu estou te atrapalhando. Você está com o filhinho aí? O que é? Não é meu, não. Esse não é seu? Você já fez o teste do DNA, Jamil? O filho não é seu? Primeira coisa que os caras falam, o filho não é meu. Bom, tem uma criança chorando perto do Jamil em Genebra, que chique, né? A gente mostrar a criança chorando em Genebra. Lá ela deve estar chorando porque comeu demais. Aqui as crianças choram de fome e morrem. Os pingos. Esse é o detalhe. Pingos. Mas, se não me engano... Há 2 semanas aqui com a gente, Gabriel, que legal. De fazer parte da conspiração para a morte do Rabin. Eu não sei se eu estou enganado ou coisa parecida. Estou enganado? Olha, existem muitas histórias sobre o Rabin. Pois é. O fato é que gente, 68. Netanyahu pautou sempre a sua política, a sua carreira política no belicismo. Né?
na garantia da segurança máxima aos israelenses, o que é justificado, todo mundo quer a segurança, não é essa a questão, mas em detrimento de terras palestinas, em detrimento do direito dos palestinos. Então, ele foi sempre alguém que tentou minar acordos, tentou minar o estabelecimento, por exemplo, do Estado palestino, que era algo quase dado como certo em um momento, principalmente nos anos 90, Datena ali, o Bill Clinton, o Isaac Rabin, justamente, o Arafat, trabalhando para a construção de 2 estados que pudessem conviver em paz, com as suas fronteiras reconhecidas internacionalmente, ou seja, ninguém ia questionar o outro, sim, o seu país vai até aqui, o meu país começa a partir daqui, com status especial para Jerusalém, sem dúvida nenhuma, ou seja, todo um trabalho de anos que estava sendo montado. Hoje, a ideia de 2 estados, ela é praticamente, eu não diria impossível, porque, claro, existem muitos países pelo mundo, inclusive o Brasil, França, e Irlanda, Espanha, vários outros países que defendem essa saída. Mas no território palestino, é inviável você pensar hoje na capacidade de um Estado palestino poder se sustentar financeiramente, inclusive. Por quê? Porque nós tivemos aí um retalho nos últimos anos absolutamente dramático desse território, desse país que hoje não tem nem corpo e nem sustentabilidade. Para não dizer que a gente tem lado, porque não vamos tirar o do Trump da reta, que é o principal ator dessa peça terrível que não acaba nunca mais, trágica. É uma opereta trágica que não acaba nunca mais. É área em cima de área. E numa guerra santa, o que falta é santo. Porque o Hezbollah também voltou a lançar foguetes contra cidades do norte de Israel. Essa é a notícia de hoje. Sim. Essa é a notícia que mostra que esse cessar-fogo é extremamente frágil. Alguém poderia dizer, Datena, não, mas a guerra do Hezbollah com Israel não tem nada a ver. Não, claro que tem. O Hezbollah é o aliado principal, ou o único sobrevivente, basicamente, entre os aliados do Irã. Né? E ele só voltou a atacar Israel quando o Irã foi atacado. O que fez o Irã nos últimos anos? Criou uma espécie de colchão de proteção com Hamas em Gaza, com Hezbollah no Líbano e com os Houthis no Iêmen, justamente para manter esse certo equilíbrio. Não funcionou, porque em Gaza nós vimos o que aconteceu. Os Houthis também estão fragilizados. Então, obviamente, o Irã também está numa situação complicada. Agora, quem está realmente numa situação complicada é Donald Trump, que entrou numa guerra que aparentemente não era apoiada nem mesmo pelos seus aliados, vai começar uma negociação amanhã em Islamabad, uma negociação extremamente difícil, não por conta dos critérios, Datena, mas pelo seguinte, quando ela for fechada, o que é que Donald Trump vai dizer para a sua população? Venci e estou entregando o quê? Estou entregando a abertura do Estreito de Hormuz. Mas calma aí, ele não estava aberto há 1 mês e meio? É a questão, né? Você está abrindo uma coisa que já estava aberta e que fechou por sua causa. Só isso, Exato. Mais nada. Agora, para encerrar mesmo, Jamil, você acredita que essa guerra acabe ou não? Olha, ela está numa situação que ela é muito ruim para todo mundo, principalmente para aqueles que iniciaram, né? No caso, Donald Trump. Então, existem muitos incentivos para fechar a guerra, mas eu insisto, o pacote vai ter que ser vendível. Não sei se essa palavra existe, mas ele vai precisar ter a capacidade de voltar para a sua população e dizer: vencemos, está aqui o acordo de paz, o Irã se submeteu aos nossos interesses. Se ele não tiver isso para mostrar, eu não sei como que essa negociação pode ter êxito. Tem um detalhe importante, Datena. Ela começa amanhã em Islamabad, mas ela não acaba amanhã. O processo, pelo menos o cessar-fogo, ele deveria durar até o dia 22 de abril. Então, nós teremos até o dia 22 de abril de conversas, Pinguem, gente. Tweets malucos e outras coisas afins. Bom, se a palavra não está no Aurélio, está no Jamil, que tem licença poética, porque é o maior correspondente disparado desse país aqui. Fantástico, Jamil. Jamil, você está de folga amanhã ou domingo?
Se você estiver trabalhando, eu trabalho ao teu lado aí. Não vou estar. Tem muita gente que quer que eu Então, pare segunda-feira. antes, mas eu sempre trabalhei de sábado e domingo. Eu já tive infarto num sábado. E ao invés de reclamar da Não vai vida, eu É. saí do hospital, narrei um jogo à tarde na Band e depois entrei no Brasil Urgente. Depois de 4 dias Que merda, hein? que eu tive infarto, coloquei o infarto e coloquei 6 stents. Ao invés de reclamar dos outros, eu fui trabalhar. Saí para trabalhar, narrei um jogo de futebol de 90 minutos. Você devia se cuidar da Atena, viu? Você devia se cuidar, cara. Vamos, gente! Vamos fechar essa meta aí, queridos. Emendei mais 2 horas de Brasil Urgente. Porque ao invés de reclamar que os outros cresçam, eu prefiro trabalhar e tentar crescer dentro da medida do possível com o meu trabalho honestamente. Graças a Deus. Mas a única curiosidade que eu tenho, que a Adriana está esperando para dar notícia, é o que você faz no fim de semana. Olha, tenho dois moleques são paulinos, então a gente tem Você tem tenta toda uma corrigir conversa. esse erro? Você tenta corrigir Hã? esse erro? Você tenta corrigir Não, esse erro? esse- Não. Esse é o único aspecto da liberdade deles que eu não abro mão. Tá bom. Entendeu? A profissão. Liberdade a orientação deles, que sexual, liberdade? Você a é São religião. Paulino, pô. Que liberdade Tudo é isso essa eles se você podem- é São Paulino? Não, tudo eles podem escolher. Ah, Atena, bom, todo menos resto o da vida, futebol. Mas o time sou eu. Tá bom. Cadê aquele Tá bom? hino aí? Cadê aquele hino? Então, em homenagem ao Jamil, o hino que ele adora, que ele venera e que ele gosta pra caramba. E já achou aí, o Ricardo? Você era mais rápido, hein, Ricardo? Então vai, sobe. Ah, não, aí não. Puxa vida. Não. Aí. Puxa vida. Não. Protesto. O Padilha Olha, gostou. a sacanagem não foi minha, foi do Ricardo. Erro é o seu, da Atena. Jamil, um ótimo Tá dia tudo pra bem, tá você valendo. e aproveite o fim de semana aí. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!